Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula eu gostaria de falar de uma ferramenta bem tradicional no mundo de desenvolvimento de software, mas que eu acho que vai te ajudar a automatizar o processo de criar uma build. Eu vou falar de Makefile. Você já ouviu falar do programa, o comando Make? M-A-K-E? É disso que a gente vai falar. Embora que a IDE faça, por exemplo, no meu caso, estou usando do lado esquerdo da tela o Visual Studio Code, que já tem a extensão do Go, e a extensão faz as coisas para a gente automaticamente. Por exemplo, se eu salvar meu arquivo, ele vai formatar no estilo padrão de Go automaticamente, esse tipo de coisa. Mas para quem gosta mais de automatizar na linha de comando, e também isso ajuda a fazer script para a integração contínua, CI, CI. Então vamos lá. Para essa aula eu desativei a minha extensão do Go para que não salve o arquivo formato automático. Eu gostaria de demonstrar o seguinte: o uso de um Makefile para poder criar uma build. Esse programa aqui. Programinha bem simples, um arquivo que eu criei chamado principal.go, do lado esquerdo da tela, que está o arquivo que está aberto. Você note que há uns problemas de formatação, né? Nesse arquivo. Eu tinha até algo certo. Vou ver isso para cá. Ou até esquecer de importar, vou botar outra coisa aqui. Então, vamos fazer o seguinte, vamos automatizar o processo para criar uma build, mas antes de fazer a build com o Go Build, vamos rodar o vet, vamos rodar o FMT para formatar o código. Note que o código está com um formato que não é padrão, né? Não está mostrando aqui. Esses aqui são espaços, tá certo? Deixa eu mudar minhas configurações do VS Code para mostrar esses. Posso mudar aqui para All, Render White Space, para ele sempre mostrar os caracteres invisíveis. Note que o ponto aqui, tá vendo? Que aparece esse ponto em cor cinza. Ponto significa espaço em branco, não é uma tab, né? A tab é que é o padrão de indentação do Google. Note que vocês têm a tab corretamente, que é a seta apontando para a direita. Significa que tem uma tab aqui. Se eu botar espaço, vira esses pontos no VS Code. Então, vou criar um arquivo chamado Makefile, certo? Com primeiro M maiúsculo. No Makefile, vou fazer o seguinte. Vamos primeiro começar só pelo FMT. Então, eu quero criar esse alvo chamado FMT, certo? Eu vou dizer FMT, o nome do alvo, 2 pontos e os pré-requisitos desse alvo. Nesse caso aqui não tem pré-requisito, então eu vou deixar em branco. Na próxima linha, você tem que botar uma tab de indentação. Nesse caso eu tenho o Makefile selecionado aqui, o VS Code, então ele automaticamente adiciona tab em vez de espaço em branco quando eu aperto a tecla tab. Não é espaço em branco, é tab mesmo. Eu vou dizer como que se cria ou se gera esse alvo.
Aí eu vou dizer go fmt. Eu vou deixar as coisas bem simples, só vai ser um arquivo mesmo, principal.go. Então, no mundo de Makefile, né, a gente diz os alvos, né? Normalmente seria um arquivo, né, que seria gerado a partir de certos pré-requisitos e então depois de conseguir esses pré-requisitos, a gente executa os comandos que seguem nas próximas linhas com a indentação. Então, o alvo aqui seria o fmt. 2 pontos, não há nenhum pré-requisito, então é em branco depois de 2 pontos. E a gente vai rodar o comando go fmt para formatar o arquivo. Então a gente pode testar isso na linha de comando aqui. Como eu estou usando o Linux, ele já vem com make, tá? Se eu dizer make espaço traço traço version, estou usando o GNU Make 4.2.1. Usuários de Windows não tem make por padrão, então você teria que instalar. Eu recomendo instalar através do Chocolate. Você vai lá, Chocolate, no site do Chocolate. Se você ainda não tiver, é só baixar aquele script install.ps1. Ele mostra lá. Na verdade, ele manda você copiar o código. Aí você abre o PowerShell como administrador. E você cola aquele código que ele te diz na página do Chocolate, tá? Aí ele vai instalar. E depois que ter instalado, é só abrir uma nova linha de comando, cmd.exe, como administrador, e digitar choco install make, certo? E depois disso você vai abrir uma nova janela de cmd e vai dar para usar o make. Com o make instalado, a gente pode fazer o seguinte: se você falar só make, ele vai buscar por makefile no diretório presente aqui que eu tenho e vai rodar a primeira tarefa ou alvo que achar. Nesse caso é fmt. Você note que ele roda o comando e se eu olhar lá meu arquivo, você note que ele já formatou tudo, né? Da maneira Go, padrão do Go. Os espaços foram convertidos para tabs, a indentação foi corrigida, e ele até adicionou esses espaços aqui na minha definição dos campos da struct livro. Também adicionou espaço à esquerda e à direita do operador, nesse caso de comparação de dois números, se é igual, certo? Esse é o FMT. Eu vou reverter só para você ver o que era antes, que é depois do FMT, a gente já viu isso. Vou deixar revertido. Também, você quiser dizer make, pode dizer o alvo específico, por exemplo, make FMT. Ele vai rodar FMT. Claro que só tem FMT aqui, mas se você tivesse outros alvos, poderia fazer isso. Ok? Uma coisa a adicionar aqui é dos alvos. É sempre bom. No caso aqui, o alvo, tradicionalmente, por exemplo, os alvos seriam nomes de arquivos. Por causa disso, o alvo seria as instruções ou a receita para você poder criar esse arquivo especificado antes dos 2 pontos. Como aqui a gente não tem a criação ou geração de arquivos, por exemplo, de objetos, quando a gente compila o código-fonte, o FMT aqui, na verdade, não é um arquivo que é gerado, né? A gente só modifica o principal.go. Tá certo? Então, a gente vai adicionar esse negócio chamado phone. Ponto phone, esse alvo aqui especial, ponto phone, 2 pontos, e o nome do alvo que a gente quer
que seja phony. Phony significa que não é assim, como se fosse algo que não é autêntico, né? Nesse caso, o FMT não é um arquivo que é gerado. Então, para a gente poder dizer para o make para que a gente não vai gerar nenhum arquivo chamado FMT, a gente fala .phone, dois pontos, e o nome do alvo que vai ser phone. Isso vai prevenir qualquer conflito entre arquivos. Se tiver um arquivo FMT na mesma pasta, ele não vai ter conflito se você dizer que é phone aqui, tá? Também vai melhorar em termos de performance, porque tem esse lance se o make vê que o arquivo já foi criado. Por exemplo, se tivesse um arquivo FMT sem esse phone, aí ele não iria executar, né, o comando aqui, essa tarefa. Por exemplo, se eu fazer touch FMT, na verdade criar um arquivo chamado FMT e tentar rodar o make, aí ele vai dizer que o FMT está atualizado porque ele viu, FMT, certo, esse arquivo existe, então eu não preciso fazer mais nada, já está feito. Então, para poder não ter esse conflito, você escreve .phone, dois pontos, e o nome do alvo, nesse caso, é FMT, ele vai fazer o make, vai rodar de novo, ainda que o arquivo exista, tá? Então, é importante isso. Então, com isso legal, vamos fazer outra coisa. Então, temos FMT legal. Eu quero também fazer o VET. Então, vou falar VET. Agora, é claro que eu sei que o VET vai ser o quê? Go, VET e o nome dos arquivos. Mas eu quero fazer o seguinte. Eu quero que essa tarefa VET dependa de outra tarefa. Isto é, para poder você fazer o VET, você tem que primeiro fazer outra tarefa. Ou tarefas. Nesse caso, eu quero que o VET dependa do FMT. Então, o alvo VET primeiro vai ter como pré-requisito o FMT. Agora, como é que faz o FMT? Então, ele vai pular para a linha 4, vai ver, o FMT depende de alguma coisa? Não, está em branco depois de dois pontos. Então, vai executar go FMT principal.go. Depois disso, terminou a tarefa FMT. Volta lá para linha 1 e não tem mais pré-requisitos, né? Nesse caso, só tem um, que é o FMT. Com isso, você pode começar a execução do VET, que é na linha 2 e em diante. Então, ele vai falar go VET principal.go. Certo? Então, o alvo VET depende do FMT. Então, para poder executar as linhas do VET, precisa primeiro executar as linhas do FMT, que poderia ter até um pré-requisito, mas nesse caso não tem. Então, a gente vai fazer também phone, nesse caso, ponto .phone, porque o VET não é um arquivo que será gerado. Então, ponto .phone, dois pontos, VET, para não ter aquele conflito, se lembra? E se eu dizer make, agora, primeira tarefa que é encontrada no arquivo, né, é o VET. Então, se eu dizer o make, sem dizer VET, ele vai rodar, né, a tarefa VET. Então, você note que ele primeiro roda o FMT, porque é a dependência. Depois disso, ele roda o VET. Aí, quando a gente rodou o VET, ele teve um problema. O arquivo tem na linha 16. O que eu fiz de errado? O FMT não foi importado, né? Qual é aquela ferramenta que a gente pode usar para poder automaticamente importar as coisas que foram esquecidas? Né? Tem o Go Imports. A gente poderia adicionar o Go Imports como dependência do VET aqui para poder corrigir isso. Vamos lá, então. Então, como é que faz para adicionar a dependência aqui? Bem, você poderia depender um depende de outro e um depende de outro, ou você pode ter várias dependências, né? Então eu posso adicionar um adicional aqui.
Nesse caso, depois de FMT, qual seria outra coisa? Seria o Go Imports. Então, eu vou falar Imports. Ou Go Import, o que você quiser. Qualquer nome. Então, eu vou dizer que Imports, dois pontos. Não depende de nada. E vou dizer Go Imports Principal.go, mas eu acho que o Go Imports tem que dizer... Se você só falar Go Imports, ele não vai modificar o arquivo. Eu tenho que dizer a opção "-w" para poder modificar o arquivo. Certo? E também a opção "-l" para dizer que o arquivo foi modificado. Então, nesse caso aqui, o VET, quando eu falar VET, vai depender de FMT primeiro e vai executar FMT, vai depender do import e vai executar o import. Claro que eu também poderia separar isso e poderia fazer o seguinte, poderia deixar o VET primeiro depender do import, e o import dependeria do FMT em sequência, mas eu quero deixar mesmo assim para multi, para você aprender que não precisa só de um pré-requisito. Pode ser vários. Vamos ver no que dá esse negócio aqui. Ah, também põe o phone, né? Ponto phone. Antes ou depois, não importa, certo? Pode ser antes ou depois. Vou botar antes aqui para tu ver que não importa. Phone imports. Porque imports não é um arquivo que vai ser gerado, então a gente põe o phone para não ter nenhum conflito. E para funcionar, o make funcionar sem problemas. Então vamos lá falar. Agora, falar make. Vamos ver aqui. Então, você note que primeiro rodou FMT, depois rodou imports, depois rodou o VET. Né? Vamos revisar de novo. O alvo VET depende de dois alvos, FMT e imports. Primeiro vai para o alvo FMT. Começa o alvo FMT. Tem alguma dependência depois de dois pontos? Não. Então executa as linhas seguintes. Volta lá para a linha 1, terminamos a tarefa FMT, a próximo alvo é imports. Vamos lá para o imports, depende de alguma coisa? Não. Em branco depois dos dois pontos. Executa as linhas seguintes, então. Executou o Go Imports. Volta lá, acabamos todas as dependências, podemos executar todos os comandos do VET na linha seguinte. Então deu problema na linha 17, o VET identificou um problema. O que é que foi aqui? Linha 17. Eu esqueci de... Tá dizendo aqui que não tem... Os argumentos são, na verdade, precisa mais de um, né? Pro join. Eu preciso dizer join as strings em que delimitador, né? O que separador. Eu posso botar em palavras em branco, ou barra, vírgula, qualquer coisa. Salvar. Vou dar o make. De novo, ele funciona sem problemas. Agora, não criei ainda build, certo? Então vamos lá. Agora, depois de formatar, depois de identificar problemas, podemos criar finalmente a build. Eu vou falar build como alvo. E a build vai depender do VET. E o VET depende de FMT imports, então não preciso dizer FMT imports aqui no build, certo? Ele já depende do VET, que depende do FMT e do imports. Para poder fazer a build, na próxima linha, tab, go, build, o nome do arquivo principal.go. Eu tinha dito que o primeiro alvo que encontrar no arquivo, de cima para baixo, é que o make vai usar como padrão quando você fala make na linha de comando. Se você quiser, eu poderia botar o build lá pro final, né?
Se eu botar o build lá no final, ele nunca iria executar o build, a não ser que eu falasse make build, né? Se eu quiser que o build seja o padrão, em vez do primeiro que encontrar, nesse caso na linha 4 vet, eu posso dizer, posso atribuir a variável aqui para dizer qual é que vai ser o alvo padrão, certo? Vamos fazer isso da maneira assim. Deixa eu mostrar aqui. Então chama goal, né? Objetivo. É o ponto default, goal, espaço, 2 pontos igual e o nome do alvo, que é build. Então, ponto default goal, a gente atribui build. Nesse caso, ele vai setar quando você fala make, sem nada, sem nenhum argumento na linha de comando. Ele vai automaticamente usar o padrão que é build. Aí você vê o fmt, imports, vet e finalmente build. Por que o build está no final? Se lembra? Porque o build depende do vet e depende do fmt e do imports. Então, build, primeiro roda a dependência vet. Vet, primeiro roda a dependência fmt. Pronto, fmt. Terminou a dependência fmt, vai para o imports, roda o imports, terminou. Pronto, roda o vet. Pronto, volta para pré-requisitos do build. Terminou, roda o build. Tá? Não tem nada a ver com o build estar no final do conteúdo do arquivo. Tá? E também pode pôr fone no build, que não existe nenhum arquivo chamado build. Então, ponto fone build. 2 pontos build. Tá bom? Se eu dar o ls, ele criou o arquivo principal na diretório presente. Certo? Tem um lance aqui que você note. Sempre que eu falo make, ele roda os comandos de novo. Mas se lembra que aquele conflito do arquivo que a gente tinha antes, que ele não rodava o negócio novamente porque o arquivo já existia? Você pode usar aquilo, na verdade, aqui, se você tiver certeza que o principal aqui tiver compilado e você não quer rodar a coisa de novo. Você tem certeza que ele vê que já tem aí. Mas como faz isso? Você pode dizer o nome desse arquivo como alvo. Por exemplo, se eu adicionar a principal como alvo e ele depender de build, olha só. O nome do alvo vai corresponder ao nome do arquivo. E não tem phone, tá? E o principal depende de build. Então ele vai fazer tudo no caminho do build. E esse vai ser como gerar o arquivo principal. Nesse caso, não tem nenhuma comando de baixo aqui nas linhas seguintes. Então, se eu fizer make... Opa, não. Parece que não identificou. Porque foi o build. Eu quero falar make principal. Para ele rodar o alvo principal. Eu esperava que ele já iria dizer que já tinha criado. Que não foi. Tá aqui. Deixa eu mudar a build para principal. Vou colocar principal aqui. Talvez seja porque eu tenho que rodar o build como comando principal. Então vamos fazer dessa maneira. Então eu mudei build. Então o nome e eu tenho que tirar o phone. Tá? Então, o nome do arquivo que vai ser gerado é principal. Depende de vet e tal e tal. E os comandos é go build, não sei o que. Se eu falar make com sem principal, roda uma, roda outra.
Interessante que ele não faz o phone. Ora bem, se você souber que não tá funcionando como eu queria, só deixa o comentário aqui. Mas o que eu queria fazer é demonstrar que ah, se o arquivo já tivesse compilado, ele não faria o make de novo, tá? Isso que normalmente para você economizar na performance e no tempo. Então, normalmente os arquivos, no caso se fosse arquivo de estava compilando e gerasse arquivos de objeto, por exemplo, em C ou C++, aí os arquivos já fossem, o nome do arquivo .o seria os alvos. E se eles já tivessem sido criados, gerados e não houvesse modificação, ele não iria compilar de novo, ele iria apenas reutilizar. De qualquer maneira, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Você pode fazer mais pesquisa sobre Make, mas esse é o básico, né? O básico do básico. Para automatizar o processo de criar builds. Na verdade, o Make você pode usar para não só para Golang, para qualquer linguagem, ou até para coisa que não é relacionada à programação, né? Para gerar qualquer coisa baseado em dependências e alvos e comandos e assim por diante. Tá bom, então, por essa aula é só. Eu te vejo na próxima.